soberaníssimo e poderoso Deus, sempre eterno e glorioso, nos conceda mais uma vez a oportunidade, Pai, de adentrar nesse lugar sagrado, separado para pregar a Tua palavra. Permita-nos, Senhor, Tua bênção, aquela glória da Shekinah, Senhor, possa nos cercar nessa noite, possa alcançar cada um de nós, Senhor. Nos ajuda humildemente, nós possamos ser cordeiros, ovelhas do Seu pasto. Arranca toda a natureza que atrapalha as bênçãos do Senhor, porque o Senhor tem grandes bênçãos para aqueles que esperam em Ti, Senhor, para aqueles que confiam em Ti. Ó Deus, abençoa também, Senhor, nosso precioso pastor Kleber, ali de Suzano, São Paulo, que vai sediar, Senhor, vai sediar o encontro, vai acolher, vai ser a sede do encontro dos pastores da mensagem, encontro chamado nacional, mas na verdade é internacional. Tem muitos pastores de outros países que vão estar presentes. Oh Deus, eu oro já, porque Teu servo, o pastor Kleber, tem pedido, pastor Degomar, ore pelo encontro. Ore para que tudo saia perfeitamente. Em quantas pessoas vocês irão vir para cá? Nós nem sabemos ainda, Senhor. Mas abençoa. Aqueles que o Senhor viu estarão lá. Também, Senhor, o encontro em Brasília, ali com César Augusto, dia 20, 21, 22, 23 de junho deste mês. Abençoa grandemente, Pai, todos que estarão lá, Senhor. Aqueles que o Senhor viu estarão lá. Pai, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, ministério, porque o Senhor tem um plano maior nesse ministério. E no momento, Senhor, só estamos aguardando as profecias que ainda não cumpriu. Mas o Senhor tem cumprido dezenas e centenas de profecias. Nós estamos certos, Pai, que muitas têm cumprido diante de nós e nós não temos visto. Senhor, Senhor da glória, Deus poderoso, aquele que anda nas asas dos querubins, ó Deus poderoso, aquele que faz das nuvens o pó de poeira dos seus pés, ó Senhor glorioso, eu tomo, Senhor, em Tua palavra nessa noite, neste culto de oração, Pai, de preparação para mais uma semana que está se findando, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, já principiar da outra. E que domingo à noite, um poder sobrenatural possa varrer esse lugar, Senhor. Estamos Te pedindo, clamando, toda madrugada, orando, clamando, pedindo, aos Teus pés. Dê o melhor para os Teus filhos. É que Te pedimos para a glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Oh, aleluia, igreja. Um grande shalom de Deus. Podem abrir vossas Bíblias em Apocalipse. Quero falar um pouquinho. O Senhor Jesus foi expulso da era de Laodiceia. Quero pegar esse assunto. Vou ser bem sucinto para nós orarmos mais um pouco. E domingo à noite, tem ensaio domingo de manhã, Obreiro Wesley. Ontem tivemos culto no Noroeste, o Obreiro Wesley pregou a palavra de Deus. O evangelista Valdivino estava lá, alguns irmãos. Deus continue abençoando. Itamaracá, perdão, querido, Itamaracá. Parece que eu vi o irmão Valmir lá também. Deus abençoe, irmã Deni, que tem estado sempre assiduamente, né? Os irmãos que vai lá, Deus continue iluminando, né? Ajudar aqueles poucos irmãos lá. Amém? A nossa irmãzinha
Eu tenho um testemunho, irmãos. Lembra que nós oramos aqui fervorosamente para que quando ela fosse no médico fazer o exame, o fêmur dela não fosse acometido por uma quebradura, etc. Tal. A irmã Claudineia, mandou um zap para mim, não quebrou, mas eu sei o que aconteceu. A gente entende essas coisas. Nem o raio-x pode achar quando Deus põe a mão, irmão. Quando eu fiquei sabendo que o fêmur daquela irmãzinha, ela não aguentava nem pôr o pé no chão, a ponto que foi andar de cadeira de roda. Eu falei, não é normal. Mas eu clamei aqui de madrugada para ela. E eu estou feliz por ter um Deus tão tremendo que fez com que nem o raio-x pudesse vir. Tem um irmão chamado Jairo, que ele nunca fica firme, mas de vez em quando ele aparece aqui. Ele foi revelado naquele último banco, quando os irmãos sentavam ali. Ó. Lá onde está aquele espelho. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia ele. O Espírito Santo falou que você do braço, eu não sei se é direito, no momento agora eu esqueci, que não levanta para cima. Foi acometido de um acidente. Levanta esse braço agora. Em nome de Jesus Cristo, ele fez. Aleluia. Na segunda-feira, ele retornou no médico, ele tinha ido, ainda bem que ele tinha ido antes de vir no culto. Ô querido, senta, depois nós lemos. Eu vou contar esse testemunho sem te contar esse testemunho. Porque estamos com duas audiências. Amém? Nós estamos direto pela live. Deus abençoe os irmãos da live, um forte abraço, um grande shalom a todos vocês, aonde estiverem. Ele tinha tirado os exames e tudo, tinha feito todas as radiografias, era mais de 6, 7. Você sabe o que tinha acontecido? Não tinha quebrado o ombro, ele tinha esmiuçado o ombro. Esmiuçado. Isso aqui tudo estava podre, tudo esmiuçado. Isso foi, acho que na quarta ou na quinta-feira, que ele teve o acidente por ali. E aqui foi domingo a revelação. Ele estava tudo enfaixado para voltar no médico para fazer a operação. Então, o Espírito Santo mandou ele erguer o braço, ele tirou a faixa e ergueu o braço. Estava tudo enfaixado. E estava com aquele negócio assim, pendurado no pescoço. Ele tirou a faixa e... Aí voltou na segunda, na terça-feira, né, ele lá, e tirar o exame para fazer a cirurgia. O doutor que assistiu ele antes dele vir no culto, na semana do acidente, não estava lá, estava outro médico. O médico só não chamou ele de mentiroso, porque o médico falou, não, você não tem nada, pode voltar para tua casa. Ele falou, como não tem nada, doutor? Ele disse, você vai fazer o quê aqui? Cirurgia do quê? O doutor falou, está aqui, as radiografias que eu acabei de tirar agora de você, ó. Tem nada no braço, nada. Nem sinal de acidente. Você teve acidente? Aí ele pegou dentro da bolsa, arrancou acho que 5 ou 6, que ele tinha tirado há 5 dias, 6 dias atrás. Falou, doutor, aqui, o que aconteceu? Quando o doutor olhou, falou, ué, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele testemunhou, falou, é que eu fui na igreja, fui revelado, ele, nossa, esse nosso Deus é tremendo, irmão. Então, um Deus poderoso, que colocou um ombro inteiro quebrado, esmiuçado, também foi o mesmo que pôs o fêmur da irmã no lugar. Sendo uma idosa, eu chorando de madrugada, dizendo, Senhor, ela é só uma idosa. Oh, Deus. Quando a irmã Demessa falou, eu falei, esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Aí quando o nosso amado Jairo, que eu gosto muito do irmão Jairo, mostrou as radiografias, o doutor falou, não tem para ninguém. Que igreja que é essa? Você foi lá no Tiradentes. O pastor mandou eu levantar o braço, daquela hora em diante. Eu já fui trabalhar no outro dia, normal. Aleluia, que ele trabalha domingo, trabalha entupido aquele irmão lá. Fui trabalhar normal, não tinha mais nada. Oh, glória a Deus, amém?
Esse é o nosso Deus, digno de toda honra, toda glória, toda majestade. Aleluia. Quero falar um pouquinho aqui, queridos. Agora vocês podem abrir Apocalipse 3:20. Quero tomar aqui uns 15, 20 minutos para nós orarmos. Quero ler 2 versículos. Apocalipse 3, 20 e 21. É muito difícil encontrar Gênesis e Apocalipse, né? Os livros mais difíceis de encontrar. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai, obrigado pela leitura da mesma e abençoa de acordo com as bênçãos e a fé seja repartida a cada um. No nome santo do Senhor Jesus e esse ressurreto. Amém. Podei vos assentar, queridos. Aleluia. Nós vemos uma promessa do Senhor Jesus que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós sabemos aonde está escrito isto. É uma promessa feita em São Mateus, capítulo 28, versículo 20. São Mateus 28, versos 20. São Mateus 28, versículo 20, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vemos que a Bíblia afirma categoricamente, na íntegra, que ele diz: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós, estarei convosco em vós. Estarei convosco em vós. Então nós temos uma promessa. São João capítulo 16, São João capítulo 18, ele fala muito sobre esse assunto. Amém? E nós vemos que em Pentecoste, aquele Jesus que subiu no Monte das Oliveiras foi ascenso ao céu, e a nuvem os cobriu, e ele trocou a dimensão, tão ligeiramente, que a Bíblia diz que chegaram nos corremões celestiais, e houve um grito de brado de vitória lá. Quem vem chegando? O Rei da Glória. É Ele que vem chegando. O Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Amém? E houve um júbilo, então tinha gente com Ele. Amém? Nos Salmos, não me falha agora o número desse Salmo. Diz que vem entrando o Rei da Glória, não sei se é 24, deve ser 24 mesmo. O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Amém? E quem deu o brado foi a turma que estava com ele, Abraão, Isaac, toda aquela noiva hebreia. Toda aquela noiva hebreia que estava no seio de Abraão. Nós vemos que levou cativo o cativeiro. Aquele cativeiro que estava ali tinha descido. Quando ele ressurgiu dos mortos, ele excedeu ao céu e ele levou consigo cativo o cativeiro e subiu. Por isso que no Monte das Oliveiras, quando os anjos aparecem e diz: o que vocês estão olhando para cima, seus galileus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, na nuvem, ele voltará. Aleluia. Amém? Então nós vemos que quando eles desceram, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então quando eles desceram para Jerusalém,
nós vimos que passou-se a quaresma, dos 40 dias, e entrou então o número 10, foi 41 até os 50. E quando cumpriu o 50º dia, que cumpriu a festa do jubileu, ali naquele momento, o que acontece? O mesmo Jesus desceu, ele cruzou o caminho de volta. Só que agora ele não desceu como homem, que estava andando, sujeito a andar a pé para chegar num lugarejo, cansar. Não estava mais sujeito a isso. Ele cruzou o caminho e ele desceu na própria pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa de Jesus. E por que é a pessoa de Jesus? Não é a terceira pessoa. Porque nós temos Bíblia que fala que é a pessoa de Jesus. Porque ele disse eu, pronome pessoal. Eu é pronome pessoal. Estou falando de mim, eu. Jesus disse eu. Não vos deixarei órfão. Quer dizer, eu sou vosso pai. Mas vocês não vão ficar sem pai. Amém? Quem deixa órfão é pai. Então ele está falando, eu sou vosso pai. É eu que sou o pai de vocês. Estão captando, diz amém. Tão claro como meio-dia. Voltarei para vós. Estarei convosco em vós. Quer dizer, aquele eu é Jesus. Ele falou que ia voltar. Então quem foi que voltou? Foi a terceira pessoa ou foi eu que voltei? Foi ele que voltou. Não foi a terceira pessoa. O Espírito Santo não é a terceira pessoa, ele é a primeira pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e Deus criou o mundo. Então, se Deus é Espírito, que Espírito ele é? Santo. Então, o Espírito Santo não é a terceira, é a primeira pessoa. Porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a Bíblia diz, João 4, 24, Deus é Espírito. Gênesis 1, versículo 1, 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o mundo estava sem forma e vazio. Aí disse, haja luz, e houve luz. Haja luz e houve luz. Que haja, era o Espírito e a palavra. Eu e meu Pai somos um. Porque você não separa o Espírito da palavra. O que está falando aqui com vocês é o Espírito e a palavra. Então é eu que estou falando. Aleluia. Então não é outro Espírito, é o meu Espírito e a palavra, que é a palavra que dá infusão ao Espírito do Senhor, porque é a palavra de Deus. Não é a minha própria palavra, não é a história minha. Eu não estou falando sobre a minha vida, a minha história. Estou falando que o Senhor Jesus é o Espírito e a palavra, porque você não separa o Espírito da palavra. O Espírito e a palavra são um. Não são duas pessoas separadas. Porque ele disse, eu e meu Pai somos um. Porque ele sabe que o Espírito e a palavra você não separa. Se tirar o Espírito daqui, não vai ter palavra. Acabou. Caí morto aqui. Entenderam? Diz amém. Então, se tirar o meu Espírito, cadê minha palavra? Então ele disse, eu e meu Pai somos um. Ele sabia que estava falando. Porque ele é o verbo. E o verbo é o quê? João 1, ele é o verbo. No princípio era o verbo. No princípio. Que verbo? Estava tudo quieto. Era toda a eternidade parada. Que verbo? Haja luz, é o verbo. Houve um verbo, houve uma palavra. Ele era aquela palavra. E o que soprou aquela palavra, o que soprou aquela palavra, o que respirou aquela palavra, o Espírito e a palavra. E é o Espírito Santo. Porque Deus é Espírito, João 4, 24. E se Deus é Espírito, Ele é o Espírito Santo. Que tem duas formas de Espírito. Santo e maligno. Agora tem espíritos de demônios. Já expliquei isso para vocês. Tem espíritos de animais, tem espírito humano. Mas Espírito Santo só tem um. Deus é o Espírito Santo. Amém? Aleluia. O relógio não para. Eu quero ser bem sucinto, mas não está tendo jeito. Mas eu tenho que entrar no assunto. Ele disse que estaria convosco todos os dias até a consumação do século. E agora, ele diz aqui, eis que eu estou à porta e bato. Nós sabemos que quem está batendo na porta não está dentro. Está para o lado de fora. Mas ele diz aqui, voltando uma página aqui, no capítulo 1,
Tem algum carro tocando a sirene aí. Capítulo 1. O alarme disparou de um carro. Capítulo 1. Ele diz aqui. Perdão, querido. Capítulo 2 primeiro. Depois eu volto para o 1. Capítulo 2, versículo 1 que eu quero dizer. Apocalipse 2, 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua destra. As 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tem a sua destra poder. Destra, direita. 7 estrelas. Eu tenho pregado para vocês e mostrado que na destra estão os 7 anjos. Porque está na Bíblia. Amém? Então eu tenho pregado que está na Bíblia. Quando eu falo sobre a noiva e os anjos, a ordem celestiais, eu sempre coloquei os anjos que batalham as batalhas maiores do lado direito. Estão entendendo? Mas é bíblico. Está aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Tá aí. E que anda no meio dos 7 castiçais. Agora, se você que está nos assistindo quer pegar certinho o tópico dos castiçais, você só volta aqui no capítulo 1, aqui, ó. Versículo 20, é o último versículo aqui, do capítulo 1. O último versículo, 20. Aí depois entra o capítulo 2. Aí você lê o versículo 20. O mistério das 7 estrelas, que é visto na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Então nós vemos. Ele andando dentro dos 7 castiçais. Ele está andando por todo o tempo. Eis que eu estou convosco. Então, o que aconteceu com o Senhor? O Senhor estava andando desde Éfeso, Esmirna, Tiatira, até chegar em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém? Falar nisso, nós temos que polir isso aqui, né? Tem que comprar o produto de polir, né? Qual irmão que vai dar esse produto de oferta? Bem polido, né? A balança. Tem pessoa que não vai escapar da balança justa de Deus. Escute isso. Terá pessoas que não terão como escapar da balança. Isso aqui é só uma simbologia. Uma balança, a balança de Deus é justa. É a balança de precisão. Não passa um risco de tinta. Um risco. Balança do irmão Brando, balança de precisão. O irmão Brando pegou uma folha, pesou ela. Ele pôs um risco. Pegou a caneta e pesou, saiu a diferença. Um risco. Assim é a balança de Deus. Você não brinca. Principalmente se você não tem vida vivida. Escute isso, é sério, hein? E desce aqui na Santa Ceia e enfia sua mão suja aqui. Você não tem vida vivida. Não tem testemunho de cristão, mas chega na ceia, você enfia a mão. Você está pegando morte para você. A coisa é séria. Há muitos que morrem. Doentes e morrem. Eles chamam na Bíblia que dormem, né? Mas é morte lá. Se dorme é morte. Muitos já que dormem, porque não discerniram o corpo do Senhor. Eu penso muito na Santa Ceia e eu acredito que tem que ter uma consagração, uma preparação, ver se a vida está no altar, ver se o coração, consulta ele se você é fiel a Deus, para vir na mesa. Porque essas coisas espirituais discernem espiritualmente. Concordam? Não é coisa material. E o mundo espiritual é mais preciso do que o mundo material. Ele é tão real
que não há falha nenhuma. Na matéria há falha. O que nós olhamos não é verdade. Vocês sabem disso? Eu conversando com uma pessoa inteligente, ele disse para mim, sabia, pastor Degomar, aquele carro novinho, zerado, polido, que não tem um defeito. Eu falei, sim. Eu falei, você quer chegar aonde com isso? Ele disse, aquele carro é cheio de defeito. Se você olhar por uma lente especial, um microscópio especial, você vai ver que ele é cheio de escarpando, cheio de ondas. Não tem nada liso ali. Eu falei, sério? Ele disse, sim. Você já olhou a pele humana? Não olhei pelo microscópio. Ele falou, eu já olhei. O corpo humano é igual peixe, cheio de escama. E eu, sério? Ele disse, sério. Então, o que nós vemos no nosso mundo é irreal. Mas o mundo espiritual não é real. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o mundo espiritual existiu de toda a eternidade, antes do mundo natural. Vocês estão entendendo isso? Amém? Nós viemos do que é invisível, para vocês verem que lá não tem erro. Lá é preciso, lá é perfeito. Este mundo foi feito daquilo que não, a igreja tem que ler a Bíblia. Hebreus 11, daquilo que não se vê. Aí foi feito o que se vê, o que é aparente. Então, primeiro foi feito o mundo invisível. E ficamos por toda a eternidade, eu acredito em Jó 38:7. Nós ficamos louvando a Deus, aleluia, cantando júbilo com Ele. Enquanto a eternidade corria, os filhos de Deus estavam louvando a Deus. Eu creio que nós estávamos lá. Aqueles que têm vida vivida estarão lá. Então é porque vieram de lá. Aí voltarão para lá. Entenderam? Diz amém. Eis que eu estou convosco. Eu tenho que ser breve, mas não tem diácono, irmão evangelista, obreiro, co-pastor, obreiro Wesley, irmãos, igreja, evangelista, obreiro Adilson. Igreja amada, é coisa muito profunda e a gente recebe coisas que vêm e não posso parar. Tem pregador que esconde várias cartas na manga. Eu gosto de deixar só uma só. Só com uma. Se precisar. Né, mas Cris? Deixa só uma carta na manga, né? Agora tem pregador que deixa um monte. Aí. Não pode, né? A igreja tem que. Está sendo construtivo? Diz amém. Eis que eu estou convosco. Então ele andou aqui no meio dos candelabros. Ele andou aqui no meio dos 7 estrelas, junto com todos eles. Ele estava com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Amém? Wesley, Branda, todos. Mas chegou na era que o maior profeta teve que pisar na era. Teve que entrar na história da Bíblia. Chegou a vez dele de entrar na história. Laodiceia. Caiu algo aí, irmãos. Laodiceia. E Laodiceia, ele está com a porta na cara. Que dó, né? Tem que falar isso. Mas é o que é. Laodiceia empurrou Jesus para fora, tirou toda a santidade, toda a doutrina, arrancou desde o batismo verdadeiro, toda a santidade, a santa ceia verdadeira, tudo que é verdadeiro, que é Cristo, Cristo é a palavra. Empurrou ele para fora, fechou a porta e ele está batendo, querendo entrar. Aleluia! Mas uma coisa eu digo, o 7º anjo falou, entra. E trouxe a palavra de volta para dentro da igreja. Aleluia! O 7º anjo, a igreja de Laodiceia, expulsou ele. Mas só que o diabo esqueceu. Ao anjo da igreja de Laodiceia, diz o amém. Selou a palavra para o lado de dentro. Aleluia! O diabo esqueceu que ele tinha mais um cartucho. Tinha uma carta na manga. Tinha o 7º anjo, revelador dos selos, o mistério de Deus na mensagem do Filho do Homem. Aleluia! Amém? Ele esqueceu que esse anjo tem 3 processos. São 3 processuais. O alarido, voz de arcanjo, e traz a trombeta de Deus. É a mensagem que trará o alarido
voz de arcanjo e trombeta de Deus. É a mensagem do 7º anjo que trará o desfecho final para o rapto da noiva. Amém? Vocês estão entendendo? Diz amém. É na voz do 7º anjo que tudo termina. É na voz do 7º anjo que ele diz, o tempo já não é mais. Quem está entendendo diz amém. É na voz do 7º anjo que o selo é revelado. É na voz do 7º anjo que as eras da igreja é revelado. É na voz do 7º anjo que o noivo celestial e a noiva terreal se encontram. É na voz do 7º anjo que há o casamento do noivo celestial e a união invisível da noiva. É na voz do 7º anjo que a semente da serpente é revelada. É na voz do 7º anjo que nós estamos aqui com o verdadeiro ministério e a doutrina do batismo do Espírito Santo. Tudo na voz do 7º anjo. Aleluia! Então ele trouxe Cristo para dentro da igreja. É construtivo, irmão. Pode louvar a Deus. Trouxe de volta a palavra. Original. A mensagem original. Amém? Ele trouxe a mensagem original de volta. Aleluia. Eu acredito que é motivo de felicidade de saber que você faz parte. Você apenas não é acompanhante do 7º anjo. Você não é acompanhante da mensagem. Você faz parte. Você é parte da mensagem. Você é partícula. Amém? Não é só acompanhantes, simpatizantes do William Branham, mas é partícula da noiva. Você está escrito nas páginas dessa Bíblia. Nós estamos escritos porque nós somos o quê? Somos a noiva que saiu do livro da vida e subiu para cima para o cacho para ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Então nós estamos nas páginas dessa Bíblia. Saímos do livro da vida. Quem fica parado no livro da vida está sujeito a ser riscado. Mas nós subiu do talo para o cacho e para o grão original. O mesmo que desceu em Pentecoste e disse, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O trigo voltou, plantou de novo. E ele nasceu agora de novo. Aleluia. Em Lutero ele veio o broto, mas em Laodiceia vem a colheita. Os grãos original tem que ser colhidos de volta. E essa noiva tem que estar pronta para essa hora. Então é hora de secar a semente. Por isso que tem hora que Deus dá cada uma de nós aqui, né? Por qualquer coisinha, fala coisa que não deve, tem que pedir perdão por nada, cara. Palavra dita com ríspida, qualquer coisa assim que magoa as pessoas. O Espírito Santo já dentro do coração diz, para. Não continua. Agora imagina se você não tem esse Espírito Santo para te parar, você fala coisa errada, você critica, você xinga, você faz qualquer desgraça e não tem um conserto. Por quê? Porque o seu filtro está rasgado. Aí uma banda ia andando no monte, naquela cruzada da montanha, ele foi subindo o monte andando. Passar umas horas no monte lá, uns dias, 2, 3. Eu admiro a coragem do William Branham. Eu já fui nos matos, nas montanhas orar, eu e Deus várias vezes, mas eu sei que não é fácil, não. Ai, Jesus amado. Meu Deus do céu, Senhor do céu. Tem que ter estômago. Passa cada coisa perto da gente, é vento, é barulho, é coisa que não tem ali, é subiu, é tudo quanto é coisa. Mas ele ia, ficava lá 2, 3 dias, enfiado 7 dias na mata. Que coragem, né? Meu Deus do céu, Jesus. E ele subiu na montanha, de repente ele pisou em algo. Carteira de cigarro, poluindo a natureza. Espírito Santo, volta lá na carteira de cigarro. Pega. Aí ele catou a carteira de cigarro. Mas o que o senhor quer com isso? Ele disse, lê aí. Tá, o filtro do homem que pensa. É assim que eu quero que você prega. Uma mensagem com o tema, o filtro do homem que pensa. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Eu acredito que foi construtivo. Ele está em nosso meio. Amém? E o Senhor Jesus disse, aquele que vencer nessa era, assentará comigo no meu trono.
Assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no seu trono. Vencer o quê? Vencer essa era maligna. Vencer as vaidades. Vencer tudo que o diabo oferece no celular. Tudo que é do diabo está ali dentro também. Então você tem que apurar o que é de Deus. O que é de Deus você assiste. O que é do diabo você nem entra. Se você entrar numa daquela janela, pode ser killer. Janelas killer, janelas infernais. Infernais. Vigia. Porque se o diabo te prender ali, só Deus para te libertar. Só Jesus. E tem pessoa que vai e não volta mais. Você sabe disso, né? Eu disse para o diácono hoje ainda. Eu falei, você ainda teve o privilégio de sair, quando era novinho, quando eu aconselhei nesse escritório aqui, ó. Você não sair, mas você ainda teve a graça de Deus te trazer de volta. Mas nem todos têm essa felicidade de ter a palavra da reconciliação. Se perde por lá mesmo, nunca mais volta. Mas ele disse, ao que vencer, assentará comigo no meu trono. Como eu venci. Salmo 101 também, versículo 6. Salmo 101, 6, ele diz, ao vencedor, aquele que vencer vai assentar comigo. Amém? Os fiéis da terra, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que assente comigo no meu trono. Os meus olhos procuram quem mesmo? Eu achei que era infiel, não, mas é fiel mesmo. É os fiéis da terra para sentar comigo no meu trono. Aí ele vai em Apocalipse 3, 21. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, aquele que vencer Laodiceia, vencer as religiões mundanas, vencer o que o mundo oferece, vencer o que a televisão, celular, tudo quanto é moda mundana, tudo quanto é merda, me perdoa a expressão, tá? Mas é isso mesmo. Tudo quanto é merda, tudo quanto é coisa que fétida, tudo. Podre, asquerosa, pérfido, tudo que não presta. Ao que vencer. Amém. Aleluia. Vencer tudo. Vencer a cólera, a ira, vencer a brigas, contendas, vencer os demônios que atingem, vencer a depressão, é a era da depressão. Essa era é a era depressiva, é a era do aceleramento mental. Aceleramento. A pessoa está acelerada. A mente dele está doente, porque está com a mente acelerada. É a era do agitamento também. A era agitada. Qualquer coisa é suficiente para explodir a tampa da cabeça. Por quê? Por causa do agitamento. Vocês estão entendendo? Mas ao que vencer, aleluia, vai assentar comigo no meu trono. Obrigado, Senhor. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quando eu e você, não estiver conseguindo, vocês já lembram daquele versículo, se não me falha, capítulo 16, 33, de João. Eu venci o mundo. Aleluia. Não temas, porque eu venci. E nós podemos complementar o versículo, né? Se ele venceu, nós estamos com ele, não estamos? Estamos nele, nós venceremos também. Não temas, eu venci o mundo. Ele é o vencedor. Amém? É o vencedor. Então, se você está com o vencedor, ele vai fazer com que você vença também. Porque ele disse, eu venci o mundo. E vós vencereis também, porque nós estamos com ele. Amém? Oremos então.